IRB teve prejuízo líquido de 48,9 milhões de reais no mês de abril, depois de ter tido resultados positivos aí nos primeiros meses de 2021. O IRB voltou a dar prejuízo agora em abril, deixa os investidores do IRB aí um tanto quanto frustrados, mas não é o fim do mundo, né? O IRB aí já mostrou que pode se recuperar e vamos entender, vamos ficar por dentro desse resultado do IRB que deu um prejuízo aí de 48,9 milhões de reais. Antes eu quero pedir, já deixa um like nesse vídeo porque ajuda muito aqui a nossa produção de conteúdo e se inscreva no canal e ative as notificações. Nós temos também um grupo no Telegram, que o link está sempre aqui na descrição do vídeo. Eu sou Raniel Linhares, seu canal Engenheiro do Dinheiro. O IRB soltou esse comunicado hoje, né, um comunicado ao mercado aqui, dia 22 de junho de 2021. O IRB Brasil Seguros, para fim da instrução 358 da CVM, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que disponibilizou ontem, dia 21, o relatório à Superintendência, a SUSEP, que é aí o órgão regulador do setor de seguros. Para melhor entendimento, uma vez que o FIP atende às exigências do plano de contas definido pelo regulador, o IRB é aquele basicamente que disponibiliza no website a planilha com os resultados, né? Vamos aqui direto para alguns dos destaques do mês de abril desse resultado do IRB, né? Prêmio emitido 785 milhões de reais, se manteve praticamente estável com relação a abril de 2020, com uma redução de 0,9%, sendo 364 milhões no Brasil e 421 milhões de reais no exterior. Quem acompanha aí essa novela do IRB sabe que boa parte dos contratos no exterior, eles vinham sendo descontinuados, né? E esse processo de descontinuação dos contratos, ele implicou em muitos resultados, ele foi aí decisivo no processo, nos resultados negativos que o IRB teve ao longo de 2020, né? Porque para descontinuar esses contratos existe um custo e esse custo é refletido nos resultados. Com um crescimento de 8,6% no Brasil em relação a abril de 2020 e redução de 7,9% no exterior, no mesmo conceito. Já os 4 primeiros meses de 2021, o prêmio emitido foi de 2,7 milhões de reais, apresentando uma redução aí de 2,6 em relação ao mesmo período de 2020, sendo 1,4 milhões no Brasil e 1,3 milhões no exterior. Agora o prêmio ganho aqui de 567,9 milhões de reais, um aumento aí de 2% em relação a abril de 2020. Já nos 4 primeiros meses de 2021, o prêmio ganho foi de 2,02 milhões de reais, uma redução aí de 1,7 em relação ao mesmo período de 2020. E a redução observada tem mesmo a origem comentada no parágrafo anterior. Vamos aqui, eu sempre falo para vocês isso aqui, né? Quando a gente fala em seguradoras, né, o índice de sinistralidade aí é o que vai dizer qual a margem de lucro, o que vai dizer se a seguradora vai ter lucro ou vai ter prejuízo. O índice de sinistralidade, né, foi de 84,3% em abril, é um índice de sinistralidade bem alto, né, uma melhora em comparação ao índice de sinistralidade de 118%, né, um índice de sinistralidade de 118% aí é terrível. Esse índice de sinistralidade, vocês sabem, né, só exemplificando, quando você pega um seguro no seu carro, né, se o índice de sinistralidade é quando vai acontecer quando a seguradora ela vai ter que lhe repor o valor total do prêmio, né? Então você bateu o carro aí, teve perca total, a seguradora vai ter que lhe reembolsar. Se o carro for 40 mil reais, se o carro for 50 mil reais, por exemplo, a seguradora vai ter que lhe reembolsar. Então esse índice de sinistralidade está atrelado aí à quantidade de seguro, de sinistros, né, que vai acontecer, que faz com que a seguradora tenha que desembolsar aí o valor total do contrato. E isso, obviamente, se você pagou um seguro aí de 3 mil reais, bateu o seu carro, foi perca total, a seguradora teve que lhe reembolsar em 50, 60 mil reais. E se esse índice de sinistralidade aí ele é muito grande, é matematicamente impossível que a seguradora tenha lucro, né? Por isso que o índice de sinistralidade em seguradoras geralmente é alto, né? Assim, mais um alto palpável, não na casa dos 80, 90% ou aqui 118%, aí é impossível que a seguradora possa seguir, possa ter lucro, possa ter resultados positivos. Então vamos lá, voltando aqui. Índice de sinistralidade de 84,3% em abril, uma melhora em comparação ao índice de 118% registrado em abril de 2020. A despesa de sinistros em abril de 2021 foi de 479 milhões de reais,
27,5% menor quando comparada com abril de 2020, que foi 660 milhões de reais. Nos 4 primeiros meses do ano aqui, o índice de sinistralidade foi 75, já é um índice de sinistralidade aqui mais palpável, né? Está com a margem aí de 24,6%. É equivalente a uma despesa de sinistros de 1,527 milhões de reais. Já nos 4 primeiros meses de 2020, o índice de sinistralidade foi de 87, subiu demais aqui esse índice de sinistralidade, né? Resultado antes dos impostos, o resultado antes dos impostos foi negativo aqui em 81,6 milhões de reais, uma melhora em relação a abril de 2020, que apresentou um resultado negativo de 259 milhões de reais. Né? Abril de 2020 aqui, o IRB estava no fundo do poço, estava com a pandemia em pleno vapor aqui no Brasil, como também estava em meio àquela grande crise, né, que foi em relação aos problemas, às fraudes contábeis do IRB. Então, de fato, tinha que estar melhor mesmo. Já nos 4 primeiros meses desse ano, o resultado antes dos impostos foi positivo, de 11 milhões de reais, comparado ao resultado negativo de 172 milhões de reais no mesmo período de 2020. E esse agora é o principal resultado aqui do IRB, né? Chegando agora ao principal resultado, que foi o lucro líquido, que foi negativo de 48,9 milhões de reais, ou seja, prejuízo de 48,9 milhões de reais. Quando comparado com abril de 2020, o prejuízo tinha sido de 170 milhões de reais. Nos 4 primeiros meses, o lucro do IRB teve um lucro, né, que nós vimos, por isso que eu falei para vocês que tinha essa expectativa positiva com relação a esse resultado de abril, que ele teve um lucro ali de 1,9 milhão de reais nos 3 primeiros meses do ano. No mesmo período de 2020, tinha sido um prejuízo de 135 milhões de reais. Quando você exclui o efeito dos negócios descontinuados que eu falei para vocês, o IRB nessa nova gestão, nesse novo processo de gestão, está descontinuando os contratos que davam prejuízo, né? Principalmente contratos no exterior. Esse processo de descontinuação dos contratos, ele gera aí um impacto negativo nos resultados, né? Que são chamados aí runoff. Então esses eventos fazem com que o resultado do IRB puxe sempre para baixo até que os contratos sejam totalmente descontinuados, os contratos que dão prejuízo, principalmente contratos no exterior. E tem também os chamados eventos não recorrentes, né, que são os on-offs, que o prejuízo líquido em abril de 2021 foi de 38 milhões de reais. Já nos 4 primeiros meses de 2021, a companhia teve um lucro líquido de 41 milhões de reais. Então, se desconsiderasse esses contratos descontinuados e os eventos não recorrentes, teria tido um lucro aí de 41 milhões de reais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Forte abraço para vocês e boa semana.